Muito bem, quero então dar as boas-vindas a todos. Estamos começando agora a nossa gravação para mais uma aula da nossa disciplina de pós-graduação, do TECMA, onde a gente traça diálogos entre as ciências na perspectiva da história, da sua história, entendendo, enfim, a relação disso com a sala de aula, né? E hoje a gente tem o prazer de receber a professora Marisa Gensten, que ela, enfim, tem uma grande experiência como professora, foi minha veterana no curso de biologia, portanto, eu como calouro aqui me sinto até um pouco envergonhado, constrangido de ter que falar de uma pessoa que teve, né, esteve sempre à minha frente, né, no curso de biologia, enfim, já tinha feito as disciplinas que eu tinha que fazer mais tarde, né? Mas é uma alegria muito grande poder recebê-la aqui. E vou falar um pouquinho, então. Ela possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo, se formou em 1980, o mestrado em História da Ciência pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em 2008, e doutoramento em Ciências pelo Departamento de Genética e Evolução do Instituto de Biociências da USP, obtido em 2016. Ela possui muita experiência na educação, no ensino básico, de escolas públicas e privadas, estando atualmente aposentada. Ela realiza, mas é muito ativa, porque realiza pesquisa nos seguintes temas: história da biologia, história das ideias, ensino de ciências e educação de jovens e adultos. Ela é também pesquisadora do Laboratório de Pesquisa em História da Biologia e Ensino, liderado pela professora Maria Elice, que nos honrou com a sua presença, sua palestra na quarta-feira passada, e é pesquisadora do Grupo de História, Teoria e Ensino das Ciências, liderado pela professora doutora Cibele Celestino Silva. Quero, então, mais uma vez agradecer a sua presença, Maísa, e te convidar, então, para você conversar com a gente de uma maneira muito descontraída, muito tranquila. Temos um grupo muito bacana. E, ao final, enfim, dessa conversa, podemos, então, fazer perguntas, poderemos, nós que estamos assistindo, ir preparando perguntas, comentários, porque a gente tem uma tarde inteira pela frente, sem pressa, enfim, uma coisa rara de acontecer, mas, enfim, conseguimos ter esse espaço aqui. Por favor. Obrigada, professor Nélio. Obrigada, professora Thais. Obrigada a vocês pelo convite. Eu já agradecendo a todos pela presença, pela atenção. E era só para contar, né, que eu sou mais velha, professor Nélio, mas muito pouquinho, muito pouquinho. Mas, assim, é incomparável o nosso trabalho, o meu em sala de aula, mas o professor Nélio nas diferentes esferas, na formação de professores, traz uma contribuição enorme, né? Acho que desnecessário falar, e também desnecessário falar do trabalho da professora Thais. Então, é uma honra estar aqui com vocês. A primeira coisa que eu quero pedir, assim, explicar, é que eu estou usando uma tela de acessibilidade, porque eu perdi a visão do olho esquerdo. Então, eu vou colocar uma tela de apresentação e vocês vão ficar me vendo lendo aqui, né, que é o que eu consigo fazer. Mas, na medida do possível, eu vou interagir com a câmera sim, tá bom? Só que eu não estou vendo vocês. E hoje quem está coordenando é o GHTC, acho que vocês não veem a minha setinha, né? Mas dá para ver o rinoceronte. Sim, estamos vendo sua setinha. Então tá bom. É o professor Breno Arcioli Moura. E eu queria também dizer que eu participo do coletivo Paulo Freire. Eu estou sem o logo deles, mas está aqui a página na internet, também no Facebook, que é, digamos assim, a gente se reuniu, o pessoal que trabalhou para o Paulo Freire, com o professor Paulo Freire, na gestão da Luísa Erundina em São Paulo, para comemorar os 30 anos, né, do trabalho, isso em 2017. E aí a gente decidiu voltar a trabalhar e divulgar as ideias do professor Paulo Freire, que estavam aí na mira das críticas. Então, quem quiser conhecer,
era uma coisa a mais que eu não tinha colocado para vocês. Obrigada, viu? Então, vamos lá. Eu dividi a minha fala em 2 momentos. No primeiro momento, o que eu quero fazer é pensar um pouco na estrutura e na conjuntura que a gente está vivendo. E o que significa ensinar biologia, né? Por que ensinar biologia, para quem ensinar biologia, o que ensinar de biologia e como ensinar biologia. Mas partindo, assim, da minha visão, que é a visão do professor, da professora que está na sala de aula. Então, por isso que eu escolhi essa figura aí da gente de todo lado, levando pancada, né, na maior luta, e na perspectiva do professor Paulo Freire mesmo, né, da praxis, como ele colocava para a gente, que é a nossa ação, reflexão, ação. Só que é uma reflexão que ele não gostaria que fosse, né, que ele sugere que não seja ingênua, mas embasada teoricamente. Só essa praxis é que ela torna verdadeiramente transformadora a nossa realidade. Então, é nessa perspectiva que eu quero trabalhar num primeiro momento. No segundo momento, eu já quero olhar mais para os nossos contextos e para as nossas ferramentas da área de biologia, mas sem deixar os químicos e os físicos fora da discussão. Para isso, eu escolhi nessa imagem o relógio da USP, né? Onde lá no chão está escrito uma frase do Miguel Reale, que no universo da cultura o centro está em toda parte. Então, de um lado, eu acho que é o lado voltado para a reitoria, esse aqui, não estou lembrado, que é o que eles chamam de mundo da fantasia. Mas esse fantasia tem restrições. E aqui seria o mundo da realidade. Né? Isso aqui é o que está colocado lá no jornal da USP. Então, nós estamos aqui, as ciências biológicas, do lado da química, da astronomia, da física, das ciências geológicas, as outras ciências naturais e da matemática. E o que a gente está tentando fazer é uma ponte aqui, né? Com as ciências sociais, com a história, com a filosofia, com a sociologia da biologia, sem deixar, né, que as outras coisas também, sem esquecer que as outras coisas também entram para a sala de aula, a gente vai como um todo. Então, nesse segundo momento, eu dividi um pouquinho para a gente falar da história da biologia na sala de aula, e aí eu trouxe um pouco do trabalho que eu desenvolvi na minha tese, e o outro é para a gente refletir na própria linha de pesquisa de história da biologia e ensino, como a gente pode olhar para os episódios históricos, uma ideia, né, uma discussão para a gente fazer aqui, dando continuidade à discussão que a professora Marielice fez na palestra passada com as ideias do Samuel Scheiner. Bom, então a gente tem aqui primeiro, né, sem perder de vista todos esses contextos, uma discussão sobre a legislação que está aí, que está publicada lá no Senado Federal, de 2017, e que fala para a gente assim, você vai ensinar biologia, por quê e para quê? Porque é necessário que as pessoas tenham domínio das formas contemporâneas de linguagem ou dos princípios científicos tecnológicos que presidem a produção moderna. Para isso, a gente vai promover um conhecimento científico e tecnológico para ser aprendido pelos cidadãos como recurso de expressão, instrumento de julgamento, tomada de posição ou resolução em contextos reais. Super bacana, né? A gente, então, tem aqui um parâmetro, já sabe que na educação básica a gente não vai formar biólogos, então a gente não tem que ter neura nenhuma em relação a isso, mas a gente não perde, né, algumas preocupações, fora aquelas que vão aparecendo ao longo do tempo, como essa nova que vai se juntar à Lei de Diretrizes e Bases para incluir o conteúdo sobre a prevenção da violência contra a mulher nos currículos de educação básica, e instituir a Semana Escolar de Combate à Violência contra a Mulher. Então, isso com certeza vai bater na sala de aula de biologia, né? Então, a gente sempre tem que estar atento ao que está o que está acontecendo em termos de legislação. Bom, aí
tá aí, né? Você vai promover um conhecimento científico-tecnológico hoje, né, na nossa conjuntura, olha a carinha de assustada da professora. A gente tem que lidar com o negacionismo, na nossa área, o criacionismo é o que mais nos pega, com notícias falsas, que a gente viu um monte delas em relação à vacinação durante a pandemia, por exemplo, com as pseudociências, isso a gente pode discutir no momento 2, com o estado de controvérsia, né? Por exemplo, as mudanças climáticas, elas estão no estado de controvérsia, mais do que de notícias falsas e mais do que qualquer outra coisa, porque você vê uma divisão entre os aquecimentistas e os não aquecimentistas quando você vai olhar para as publicações científicas, né? Então, tudo isso vai se juntar com aquelas preocupações. O que é moderno? O que vai ajudar o cara a tomar decisões, posições na sociedade? Eu tenho que trabalhar a manipulação gênica, eu tenho que trabalhar medicina diagnóstica, eu tenho que ver neurociências e aprendizagem, enfim, tem uma série de conteúdos muito maiores do que as 2 aulas que tem lá no ensino médio, as 4 no ensino fundamental e as poucas na educação de jovens e adultos. Bom, aí o que a gente tem? É um plano nacional de educação, e esse aqui eu retirei as informações que estavam aqui do lado, ficou meio vazio. Eu só chamei atenção aqui nesse slide para as 20 metas, e a gente tem uma aqui que é fomentar a qualidade. E o que aparece no relatório do próprio INEP, do Instituto Nacional de Pesquisa em Educação, Anísio Teixeira, que no ano de 2020, é o último relatório que eu vi, esse relatório reconhece que o Brasil não cumpriu 19 metas, teria cumprido uma delas, e a gente já está em 2022. Então, segundo a reportagem da Globo, né, do G1, está muito longe da gente atingir esses objetivos. Bom, de qualquer forma, eu fui atrás desse item de fomentar a qualidade e eu vi que o nosso Ministério da Educação colocou 2 programas. O primeiro está aqui, o que foi o da Política Nacional de Alfabetização, que foi polêmico, porque ele tirou o método fônico, e aqui tem as escolas cívico-militares do programa PECIM. E eu fui ver, né, quanto que será que isso aqui foi implementado para fomentar a qualidade. Eu vi também aqui, um relatório do próprio governo, do Palácio do Planalto, dizendo que 43 escolas foram certificadas, das 127 que aderiram ao PECIM, sendo que a gente tem 124.840 escolas no Brasil. Né? Então, tudo isso, 43 certificadas em 26 estados, atendendo só 83 mil famílias, é algo para a gente pensar o que está acontecendo com o nosso Programa Nacional de Educação. E também está colocado para a gente, né, na conjuntura atual, a Base Nacional Comum Curricular, que muda um pouco o foco para os direitos de aprendizagem, falando de competências, habilidades e conteúdos. Esses itens, currículos locais, formação de professores, formação tanto inicial quanto contínua, né, continuados, materiais didáticos, avaliação, apoio pedagógico, está tudo colocado lá, é a gente sentar para ler. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui é que ela não foi tão simples assim, né? Ela surgiu a partir de uma disputa entre grupos com valores e interesses diferentes, né? No espaço social, como diz o professor Saviani. Então, esses diferentes campos sociais, e, na verdade, eu quis dizer que
tudo dentro do campo de educação, né? Com grupos, com valores e interesses diferentes, mas também fora do campo da educação, em outros campos sociais. Então, numa perspectiva, né, de Bourdieu, bourdiana, a gente vê que foi muita luta, foi muita disputa, cada um tinha um capital diferente, e ela saiu aí, em 2017. Qual que vem a ser o nosso problema? Qual é a legitimidade dessa BNCC? Em 2016, os alunos do ensino médio estavam saindo na rua, protestando contra a reforma do ensino médio. Os posicionamentos dentro da escola em relação à Base Nacional Comum Curricular, eles estão bem acirrados e bem diferenciados. Como foi o caso do método fônico para alfabetização, aí aparecem outros, como a questão da educação integral, dos itinerários formativos, do projeto de vida no ensino médio. Então, está assim, um momento de bastante discussão, bastante divergência, que se junta ao que a gente vê toda hora na televisão, a queixa das famílias da falta de professores. Aí eu coloquei aqui para a gente dar uma olhada, né, algumas coisas importantes, e o professor assustadinho aí no meio. Hoje, agora, nesse exato momento, às 14 horas, começou a tramitação na Câmara dos Deputados do homeschooling, que a gente era tanta coisa acontecendo que a gente deixou um pouco de lado, né? Mas está acontecendo agora, e cada um de nós está enfiado aqui numa live, numa palestra, numa aula, num fazer, né? E isso está rolando lá na Câmara de Deputados. Mas a gente já passou por outras coisas, como a discussão do projeto de lei da escola sem partido, as imagens, elas já têm as próprias fontes, eu não quis colocar em detalhe para não poluir muito slide. A gente soube, né, de muitas situações, né, há alguns poucos anos atrás, de interação dentro da sala de aula, com intimidação, assédio, gravação das aulas dos professores. Nos 2 últimos anos, a gente sofreu bastante com o ensino remoto emergencial, e nem tivemos tempo de ficar discutindo na escola qual era a diferença, né, quais eram os referenciais teóricos da educação à distância e do ensino remoto presencial. Se é que o ensino remoto presencial tinha alguma discussão, alguma produção. E o ensino híbrido também. Aqui tem um pouquinho que eu achei no currículo do Estado de São Paulo. E os tipos de avaliação, isso aqui eu chamei um pouquinho de atenção, porque a gente tem que pensar nos tipos de avaliação que existem na escola, né, do processo que está acontecendo lá, que envolve a avaliação do aluno, e para cada rede isso vai ser diferente, então tem rede, principalmente na rede privada, é solicitado um relatório descritivo, individual, de cada aluno. Num sistema você dá nota de 0 a 10, no outro sistema você trabalha com conceitos. No meio do seu processo entram algumas avaliações externas, né, externas à escola, como as avaliações que acontecem a nível municipal, estadual, federal e até internacional. Então, vamos lá. A gente trabalha na rede privada, na rede estadual e na rede municipal, às vezes tentando conciliar os horários, trabalhando nas 2 delas, pelo menos, se é que tem alguém que já trabalha em 3, né? Em relação à formação de professores, a gente também tem muita coisa para discutir e aprender em relação à formação inicial, no estágio supervisionado, e a própria formação continuada, que a gente tem visto que está aparecendo agora, depois da BNCC, como publicações pelas editoras.
Materiais didáticos, a gente tem livros didáticos, livros no ensino médio de itinerários formativos, no ensino fundamental tem projetos integradores, tem o projeto de vida, a gente tem redes que oferecem os cadernos de aluno, livros paradidáticos, textos de divulgação científica chovendo ao nosso redor, avaliação eu já comentei, e aí temos a questão para a gente pensar se a gente tem apoio pedagógico também para lidar com o apoio pedagógico que alguns alunos necessitam. Como eu mesma estou falando que estou usando a tela com acessibilidade, né, são as questões de inclusão. Será que a gente tem apoio, desde deslocar aluno para a sala de aula, ter elevador, cadeiras de rodas, né? A gente tem essa estrutura. Em relação às relações étnico-raciais, que também batem na porta da sala de aula do professor de biologia, as questões de gênero, agora entrou essa discussão da violência contra a mulher, tudo isso à nossa volta. E qual é o investimento? Acho que é desnecessário, embora eu possa tentar aqui falar para vocês dos valores, né? Mas, enfim, nesse gráfico, que também acho que eu te peguei do G1, tá aqui, né? Você tem o valor do investimento desde 2010. Então, houve aqui um investimento grande, né, o maior, pelo MEC na educação básica até 2016. E aí ele vem em derrocada. Isso também é importante para a gente, porque, enfim, a educação básica, ela encerrou o ano com menor orçamento, aqui na linha, o menor, em 2020, com menor orçamento, nesses 10 anos, as despesas discricionárias também caíram, e aí a gente também teve que enfrentar, não sei se eu coloquei, sim, coloquei alguns probleminhas com o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Eu só coloquei 2 reportagens aqui para a gente estar lembrando, por exemplo, que hoje, né, qual é a discussão? Se haveria ou não haveria Enem. No final do ano passado, a crise instaurada no INEP foi tão grande que 33 servidores pediram exoneração dos cargos. Isso, para nós, significa o quê? Que se um ano antes, né, no ano de 2020, 2021, houve uma queda de adesão de pessoas do ensino médio fazendo a prova, qual seria o motivo para isso estar acontecendo? E a gente quem está no ensino médio, está preparando não só para o Enem, que é hoje, né, a força dos nossos exames para o ensino superior, mas também o SISU, o ProUni, o FIES, enfim. E junta tudo isso com os exames vestibulares, que os mais importantes aqui para nós são a USP, a Unesp, a Unicamp, o ITA, né? Enfim, toda essa redução de gastos para educação, a baixa remuneração, a contratação precária, no fim, acaba favorecendo, de uma certa maneira, oportunidades de negócio em outras portas. Então, vamos lá, uma crise grande, as questões que seriam levadas para o Enem não seriam questões inéditas, era essa a discussão, e aqui em março, nas portas, no ano do Enem, que foi jogado para 2022, o nosso ministro pede exoneração do cargo, e foi substituído pelo Vitor Godoy. E aí, maio, já saiu as inscrições para o Enem, e está nessa discussão, acho que já saiu até no diário quem é que vai organizar essas questões, mas eu não vi mais nada. Bom, para o ensino fundamental regular, a gente conta com o sistema de avaliação da educação básica do SAEB, que é baseado também nas matrizes de referência,
com tudo aquilo que a gente já discutiu e que a gente não pode ficar criticando sem considerar que vários especialistas estiveram envolvidos e pessoas que são sérias, que estão preocupadas com a educação brasileira e com a educação pública brasileira. Eu só chamei atenção aqui porque eu vou discutir no segundo momento o ensino de evolução. Então, ele aparece, sim, no ensino fundamental regular, tá? No eixo de conhecimento Vida e Evolução, né, que aborda o entendimento da vida como um fenômeno natural e social, a origem da vida e a evolução dos seres vivos. Então, eu peguei aqui desse site, mas eu já tinha essa preocupação lá atrás com a minha tese em 2016, com o ensino de evolução. Bom, na educação de jovens e adultos, só para a gente ter uma ideia, a última matriz é de 2006. Então, nem a discussão da base chegou na educação de jovens e adultos ainda. E o que aparece de novidade, e aí eu fiz um grifo que apareceu em 2018, foi que essa educação de jovens e adultos vai ser destinada àqueles que não tiveram acesso ou não puderam dar continuidade no ensino fundamental e médio na idade própria. Agora, essa linha aqui é nova e constituirá instrumento para a educação e aprendizagem ao longo da vida. Só que, de novo, os referenciais teóricos que eu peguei aqui não lembro em inglês, mas é o Lifelong Education, alguma coisa assim. Lifelong Learning. Isso, acho que é de Queensland, né, que coloca para a gente que o adulto, né, tem aqui essas 4 metas, 4 metas ou 4 finalidades para isso, aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Então, é um outro material teórico que ainda não está sendo discutido aqui. Bom, com isso a gente passa para o segundo momento, acho que a gente tem tempo ainda, dá para conversar um pouquinho, que é o da história da biologia. Então, tudo isso está acontecendo, o professor está aí sendo, não sei, bombardeado, está nessa luta com o ensino remoto, chegando na mão, se for no ensino médio, referenciais teóricos totalmente novos, materiais novos, cadernos novos. Não tem muito professor, tem muita escola sem professor. Os alunos que estão em educação integral estão preocupando os professores que estão na sala de aula, e a gente está, às vezes, com o pé nos 2 lugares, né? Eu, pelo menos, quando estava fazendo mestrado e doutorado, eu tinha um pé lá na sala de aula e um pé na pesquisa, e, às vezes, eu tinha uma necessidade imensa de desabafar, uma necessidade imensa de vencer a minha solidão, de poder conversar com alguém. Com isso, eu não quero dizer que aqui, na sala de pós-graduação, seja um momento para a gente resolver todas essas questões, nem um local para se lutar por cada uma dessas coisas, pelo investimento, ou pela implementação, ou, enfim. Mas é um momento que a gente tem que ter para nós, para nos colocarmos, para discutir esses temas, porque eles incomodam o professor. Então, se você quiser discutir com o professor que está com baixo salário, super pressionado, se você quiser discutir com ele questões ligadas a currículo ou a prática de ensino, dá licença, pessoal, desculpa. Se você quiser discutir isso, você vai ter uma certa dificuldade. Então, é importante para quem está na pós-graduação não esquecer essa dimensão quando for escrever, quando for pensar no seu trabalho. E aí, voltando para o segundo momento, é aquele do ensinar biologia, né? O que, por que, como, para, no nosso recorte, que seria história da biologia e biologia na sala de aula e no nosso campo de pesquisa. O que eu chamei a atenção aqui são só sobre os episódios históricos,
para a gente poder pensar, é quem eu gosto, que é importante para o ensino básico, porque, por exemplo, eu comecei estudando Lázaro Spallanzani, junto com a professora Maria Elice. Não sei se isso era tão importante, né, ou aquele trabalho era tão importante para a sala de aula, era importante sim para a história da biologia, uma coisa que me agrada, enfim. Mas eu tinha que pensar também o que é importante para a sala de aula. Então, vamos lá. Na semana passada, ela estava falando sobre a procura, né, na construção de um referencial em teoria da biologia, do professor Samuel Scheiner, que estava aqui com a gente em 2017, aqui no Brasil, num encontro que foi feito na Universidade de São Paulo, sob a coordenação da professora, no Instituto de Biociências. Então, está aqui ele falando de uma teoria geral, falando das teorias constitutivas e falando dos modelos. Para ele, teorias são estruturas hierárquicas que conectam amplos princípios gerais a modelos altamente específicos. Então, quando ele fala de amplos princípios gerais, e a gente vai pensar nisso, não podemos esquecer esses modelos altamente específicos. Alguns deles, em algumas áreas da biologia, são totalmente ligados à matemática, né? Como biologia molecular, a biologia dá a mão para uma coisa bem microscópica, né? Para fenômenos que a gente chama de biofísicos e bioquímicos, e para matemática, e do outro lado, ela vai dar a mão para estudo do meio ambiente, interação entre seres vivos, é o que a gente coloca como ecologia, e a gente discute, inclusive, as adaptações comportamentais, a etologia no meio disso, né? Se comportamento é adaptativo, não é adaptativo. Então, a gente dá a mão para um universo, assim, muito amplo. Então, é isso que ele quis colocar aqui, né? Chamar a atenção que esses modelos altamente específicos, eles também se conectam, né? Por meio do quê? Das teorias constitutivas ou famílias de subteorias. Eu fui dar uma olhada bem rapidinho, né, num material que ele publicou com o Mindel. Ele editou. Tem vários autores, vários textos muito interessantes, e não sei, de repente pode ser importante para alguma pesquisa. No artigo dele, do Mindel, de introdução, ele fala da teoria da biologia como sendo constituída por teorias constitutivas como a teoria da evolução, a teoria da ecologia, a teoria de organismos, a teoria das células e a teoria da genética. E ele faz esse esquema que eu não consegui reproduzir muito bem, porque essas linhas ficaram apagadas aqui, mas elas deveriam estar bem na mesma cor, mostrando que elas se interconectam. Então, tem um momento em que tudo se interconecta aqui, né? E tem momentos que são algumas delas se interconectando. Então, lembrando, né, que eu vou falar só sobre uma delas aqui, só sobre essa teoria da evolução. E ela é, segundo Scheiner, apenas um dos domínios da biologia. Nada se sobrepõe ela não se sobrepõe sobre as outras teorias. Então, os diferentes domínios, eles se interceptam, interagem, e nenhum possui precedência sobre os demais. A fala dele, eu peguei também, está lá nesse material de 2021. Então, eu trago aqui 3 perguntas para a sala de aula, para a gente discutir. Primeiro, uma matriz de referência que está baseada em competências e habilidades para o ensino básico, fundamental, médio, regular ou de educação de jovens e adultos, essa abordagem que o Scheiner faz, ela poderia contribuir para a gente pensar no modo como se dá o ensino de biologia, tornando-o menos fragmentado, com uma visão mais integrada? Será que assim a gente consegue falar de assuntos mais recentes, sair daquela biologia de memória do século XIX,
ou achar um recorte para um episódio histórico que permita que os conhecimentos, os conceitos mais atuais sejam melhor compreendidos. Essas ideias do Scheiner ampliariam ou reduziriam o trabalho a ser desenvolvido a partir das narrativas históricas. Dificultaria, seria indiferente ou facilitaria a construção de conceitos básicos como o da herança, da variação e da seleção natural, e a compreensão das características da investigação científica, né? Será que a gente consegue mostrar como a biologia tem características diferentes da química e da física? É uma pergunta para a gente discutir em seguida. E aí eu também fiquei pensando se o Scheiner, as ideias dele, ela poderia estar ligada, assim, como que a teoria da evolução poderia estar ligada à teoria do organismo ou à teoria da ecologia? Que implicações teria também na escolha das narrativas históricas? E aí eu estou pensando já em pesquisa. O que eu posso montar para investigar se essas coisas acontecem lá na sala de aula? E, para o objetivo do ensino básico de biologia, seria necessário adequar esses princípios fundamentais que eu estava falando, de herança, variação e seleção natural, para a síntese expandida? Ou seria mais adequado mudar o objetivo de ensino de biologia? Né? Aí eu peguei uma figura aqui, né, para lembrar esses três princípios básicos, também peguei aqui não estou conseguindo ver, Rational Wikipedia, né? Está aqui o que seriam as principais ideias básicas do Darwin, aqui vem a teoria sintética, e aqui a síntese expandida. Então, a mutação dos genes, a herança mendeliana, o estudo de populações, tudo isso aqui, com a teoria com as ideias do Scheiner, é possível, né? E também seria possível isso aqui. Mas, para nós, para o ensino básico, quando eu penso que ele pode um dia querer estudar biologia, medicina, etc., vale a pena? Se eu parar por aqui, eu preciso necessariamente puxar alguma desses conceitos, sim ou não? E aí tem um outro material que eu achei bem interessante, porque a professora Marielice fez um paralelo entre os níveis hierárquicos de um lado, se não me engano era isso o slide dela, não tenho aqui, não consegui, e do outro lado ela falava das partes que a gente tem da biologia, né, que mais ou menos isso, acho que tinha matéria e energia no meio, e ela fazia uma comparação dos níveis de organização com essa hierarquização da biologia, né, dessa parte mais ampla da ecologia até menos ampla, sei lá, tudo é amplo, né, da parte que vai para as moléculas, né, que é muito usual os níveis de organização no ensino médio. E aí tem esse material aqui, que é de um dos autores que o Scheiner cita, que eu resolvi trazer para, olha, também dá para estudar de outra maneira. Bom, o que diz o domínio da teoria da evolução? Eu peguei como fonte a tradução do Ítalo aqui, que foi uma sugestão, acho que do Tiago, na palestra da professora Marielice. E ele tinha feito isso aqui na dissertação dele, eu só fui lá e colei, porque já tem em português, não tem por que eu fazer isso de novo. Então, o que diz o domínio da teoria da evolução do Scheiner? Que os padrões intergeracionais das características dos organismos, incluindo causas e consequências, tá? E quais são os princípios dessa teoria? Primeiro, as características das linhagens de organismos mudam com o passar das gerações. Eu coloquei em verdinho linhagem de organismos, isso está lá no texto. Mudanças nas características podem levar à diversificação de linhagens, isso aqui é um acréscimo meu, por isso que eu coloquei modificado, que eu chamei de especiação, que a gente chama de especiação,
Todos os organismos e suas linhagens são ligados por descendência comum, então eu coloquei a palavra herança, não foi o Ítalo. A variação entre os organismos individuais em seus genótipos e fenótipos, aí eu coloquei variação também, é necessária para a mudança evolutiva. As variações surgem das propriedades genéticas dos organismos, eu também coloquei a palavra mutações. A mudança evolutiva é causada por processos determinísticos e aleatórios, incluindo a seleção natural. A seleção natural está aí na tradução dele. Os processos evolutivos dependem das propriedades dos organismos e tanto a heterogeneidade ambiental quanto dos processos evolutivos geram taxas variáveis de mudança evolutiva, que é o que a gente chama de contingência. Bom, então vamos lá para a sala de aula, né? Então, o que eu tentei fazer agora? Uma aproximação para a gente discutir daqui a pouco, entre os princípios da teoria de evolução do Scheiner, num episódio histórico. Então, eu vou apresentar meu trabalho, da minha tese, para vocês agora. Então, que segmento que eu escolhi? O ensino fundamental 2 da educação de jovens e adultos. Quem? A primeira turma, ou seja, eles são recém-alfabetizados, é a primeira vez que eles têm contato com um professor especialista de biologia, esta que vos fala, e ainda estão desenvolvendo a competência leitora e escritora. O que eu coloquei lá para eles? O ensino de evolução. Por quê? Porque evolução não está naquelas listas que tem para a educação de jovens e adultos, muito menos para o ensino fundamental e muito menos para a série inicial. Então, eu queria entender a história da biologia como ferramenta, se ia dar certo ou não ia dar certo. E nesse momento é que eu estou chamando a atenção aqui com uma bruta flechinha, porque esse recorte, conceito de variação, conceito de seleção natural, conceito de descendência por modificação, o conceito de herança de características e descendência comum, quem escolheu fui eu e o grupo de pesquisa da professora Maria Alice, lá em 2014, alguma coisa assim. Nós achamos que esses seriam conceitos importantes para o ensino de evolução. Nesse momento também, eu tinha lido um texto do professor Nélio e acho que do professor Charbel, os dois, que foi publicado na revista da ABFIB, né? Nesse texto, eles questionam se é necessário a gente ensinar genética para aprender evolução e vice-versa. E assim foi muito motivador para mim. Falei, não, tá aqui, ó, eles não sabem nada de genética e eu vou tentar fazer esse trabalho. Paralelamente, é claro que também eu trabalhei algumas características da investigação científica e da ciência. Eu pus um asterisco, porque isso aqui eu discuto sempre separadamente, né, só por um efeito didático. Então, hoje a gente está olhando para o Scheiner, por uma teoria, então eu não vou olhar para as características da ciência, tá? Pelo menos não diretamente. Então, o que eu fiz? Que foi o episódio histórico? Faltou uma letra F aqui. Eu fiz a leitura e análise de fontes primárias dos séculos XVII, XVIII e XIX sobre o fenômeno da dor e entorpecimento causado nas presas e nas mãos de quem tocava peixes de diferentes famílias. Então, eu estudei o funcionamento, a economia, a morfologia interna e externa e a origem. A economia seria o que a gente poderia chamar hoje de ecologia, tá? Na economia, o principal estudo em relação a esses peixes falava dessa dor e entorpecimento, tá? Então, é um fenômeno que realmente é grande, né? É um fenômeno causado por diferentes motivos, vamos lá. Eu trouxe aqui alguns desenhos da época, esse aqui é bem um desenho histórico, né, de fonte histórica primária, é o desenho do Reumir, esse foi o peixe mais estudado, que é um torpedo, aqui está na vista dorsal,
Opa, desculpa. Ele fez um recorte dorsal e mostra esses músculos em forma de foice. E aqui ele retira um segmento e mostra que esse músculo tem várias unidades. Por que eu escolhi o Reumir hoje? Porque foi a explicação que durou mais tempo. Ela durou 50 anos aí dentro da história da biologia. Então, existiam explicações para esse fenômeno que eram explicações de que, lá no século XVII, o Lorenzini, por exemplo, que os peixes emitiam corpúsculos, esses corpúsculos saíam do peixe, caminhavam, batiam lá na presa ou na mão do pesquisador e causavam entorpecimento ou choque, entre aspas, que é uma sensação que o Spallanzani comparou a bater com o cotovelo com força na mesa. Tá? Então, esse entorpecimento podia durar mais ou menos tempo. À medida em que foram feitos novos estudos, novas descobertas, por exemplo, que acho que foi o Bancroft, que achou mesmo o fenômeno na enguia do Suriname e no bagre do Nilo. Esses eram os peixes mais estudados, mas peixes muito diferentes entre si. E tinha mais uma dúzia deles. Aqui eu trouxe um trabalho, né, só para mostrar como é que eu fiz o trabalho com a fonte primária. Isso aqui tem que ser lido, tá vendo? A Juliva responde alguma coisa aqui que eu vou ler já para vocês, mas foi algo que eu tive que traduzir. Então, sempre ter trechos pequenos, traduzidos ao português, imagens sempre que possível de fontes primárias, para trabalhar com uma pessoa que tem uma competência leitora e escritora bem recente ainda. Então, ela coloca assim: na época, eu acredito que sim, que havia só, era muito difícil de provar, por dificuldade de cientista. E como leva até o local, não sei se era de ônibus, nem de carro ou cavalo, mas tinha que estudar sobre ele, esse peixe, mesmo que morto. Acho que tem jeito de descobrir. Aí tem um momento, né, de quem está na educação de jovens e adultos, que a gente conversa com a pessoa sobre a resposta que ela deu. Então, ela vai falar oralmente para a gente entender quais foram as ideias. A discussão aqui era extremamente rica, mas extremamente rica. Eles diziam assim, bom, não tem carro, não tem ônibus, então eles tinham que ir a cavalo para até chegar na praia, para poder ter contato com o torpedo, que é do mar Mediterrâneo. Chegando lá, professora, aí tem um problema. Se o peixe está morto, pode ser que ele não dê choque. E aí vem outra questão, se os filhotinhos dão choque, e se ele tinha que entrar no mar, pegar um navio, entrar no mar para poder ter o peixe vivo, porque muitos dos adultos, essa é a vantagem de ter adultos, dizem que os peixes elétricos, como as enguias que eles têm contato, não sobrevivem muito tempo numa caixa, num aquário, tá? Aí, voltando, eu acabei pulando aqui. A explicação do Reumir era de que o peixe muda de côncavo para convexo tão rapidamente quanto a bala de um mosquete e causa um golpe, aquele golpe igual à batida do cotovelo. Bom, mais tarde ficou estabelecido que esse choque é elétrico, e aí esse trechinho aqui, ele vai ser estudado, esse recorte do músculo, cada uma dessas fibras, elas têm duas substâncias, tudo isso fica bem estabelecido. Eu vou deixar aqui a história da eletricidade de lado, mas ela vai dar lá no debate do Galvani e do Volta, que também utilizaram o torpedo, e depois foi a perninha do sapo. E vou voltar aqui para biologia, porque o que me interessava é trabalhar a evolução. Então, eu optei por um método ativo, que essa também é uma discussão importante para a gente trazer para pós, né, para a discussão na pós, é o que está acontecendo,
E eu coloquei uma questão para eles, né? Como é que vocês acham que os estudiosos do século XIX explicavam o aparecimento dos órgãos elétricos em peixes de diferentes famílias? E aí eu vi todas as explicações, isso aqui não tem muita importância, e depois de... Bom, tem uma certa importância aqui, porque o que eu trabalhei com eles já sabiam que era elétrico, já sabiam que acontecia em peixes diferentes, né? Isso aqui é só para a gente ter uma ideia de parentesco, tá? E que muda isso também, é só para chamar a atenção, que essa árvore filogenética está colocando uns placodermos como mais próximos dos gnatostomados, né? Porque descobriram um fóssil de placoderme que é vivíparo, tinha filhotinhos dentro, enfim, aí faz toda aquela discussão com os condrictes, com os tubarões, mas enfim, para quem não é da área de biologia, isso são ramos diferentes, né? São ramos diferentes, e aí, para entender por que o órgão elétrico veio lá de um ramo comum, teria que fazer uma discussão bem longa com esses alunos. Enfim, eu chamei atenção aqui de novo para os princípios do Scheiner, que as características das linhagens de organismos mudam com o passar das gerações. Aqui uma imagem do que eram os meus alunos na sala de aula, então, interagindo. O exemplo que eu usei foi o exemplo do Darwin, dos pombos domésticos, né? Que as mudanças nas características podem levar à diversificação das linhagens, e todos os organismos e suas linhagens são ligados por uma descendência comum. Esse trabalho é para discutir um pouco seleção artificial, que é o começo da argumentação do Darwin. Então, eu fiz isso com os pombos, igualzinho está lá na fonte primária, e uma analogia com os peixes. Bom, no dia de fazer uma probe, né? O que é um dia de fazer uma probe? É um dia em que eu pego uma questão, eles respondem essa questão, eu coloco sempre baseado numa figura, por conta da dificuldade, né, e do descompasso que existem entre eles, na questão da competência leitora e escritora, inclusive por conta da idade, né? Tinha alunos de 15 anos e alunos de 74 anos de idade, com ritmos muito diferentes, com bagagens muito diferentes, e a ideia é tentar trabalhar toda essa riqueza, né? Então, eles já tinham chegado à conclusão que os músculos, né, simples, eles se transformaram em músculos elétricos nas diferentes famílias, devido a 3 pontinhos. Aqui eu coloco, então, para eles a figura de peixes, sapos, répteis, aves, e uma outra figura, tá? Então, aqui tem uma ideia de descendência comum, e aqui não. A minha ideia era ver quem ainda estava aqui, né, e quem já tinha passado por essa ideia. A pergunta do dia da prova foi se as espécies se transformam ou não umas nas outras. E 70% dos alunos optaram por essa figura e explicaram que sim, que as espécies se transformam umas nas outras, como os músculos simples se transformaram em músculos elétricos. E o mais bacana é que eles compreenderam que isso podia acontecer em diferentes famílias. Então, fica aqui, acho que o nosso tempinho deu, né? Ficam aqui as perguntas que eu tinha colocado para a gente retomar. Se naquela matriz de referência que a gente tem, que é baseada em competências e habilidades, é possível usar a abordagem do Scheiner, né, para tornar o ensino menos fragmentado, mais integrado, independente de se usar a história da biologia ou não. Se isso vai ampliar ou reduzir, né, o nosso trabalho com as narrativas históricas. Então, isso aqui vai me ajudar a descobrir qual é o autor que eu vou escolher, ou não, né? Se eu vou escolher o Darwin, se eu vou escolher o Linneu, né? Qual deles teve mais importância? Dificulta ou não, ou é indiferente para a construção de conceitos básicos, como de herança, variação e seleção natural.
e para a compreensão das características da investigação científica. Por fim, quando eu penso em história da biologia e ensino, eu trouxe uma frase do Darwin, na edição de 1876. Ele diz que a causa das diferenças teria dois fatores: a natureza do organismo e as condições ambientais. Com essa frase, eu volto à pergunta: eu posso ligar a teoria da evolução com a teoria do organismo? Eu posso ligar com a teoria da ecologia? Que implicações isso tem para a escolha que eu vou fazer? E para o objetivo do ensino básico, será que basta que eu fale de herança, variação e seleção natural para que um dia, mais tarde, ele possa entender a síntese expandida? É isso. Super obrigada. Muito obrigado, Maísa. Quero agradecer muitíssimo sua exposição. Imagina. Vocês podem ver que é quase que uma continuação da conversa da quarta-feira passada, não é? Enfim, muito articulado do ponto de vista teórico, não é? Essa exposição com a exposição da professora Marilice, né? Que tem, não à toa, né? Não por acaso, uma mesma referência teórica, né? Que ajuda a elaborar, então, um quadro teórico que permite refletir sobre a construção de uma ciência e o seu ensino, né? E focalizando especificamente aí a questão do ensino de evolução, inclusive com uma contextualização muito interessante que vem da experiência, então, que a professora Maísa tem, né?